Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos iniciar a leitura no verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele fez assim, disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo quanto o que o povo dos judeus esperava. Até aqui somente, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui, esta palavra fala sobre a prisão de Pedro, uma palavra bastante conhecida, que muitas vezes são lidas nas igrejas, ou mesmo em casa, nós sempre estamos lendo a Sagrada Escritura, sempre lemos essa parte. Então nós vemos aqui, irmãos, que Pedro, ele foi preso junto com Tiago, e, como diz a própria palavra, Tiago foi morto. Mas Pedro, irmãos, estava sendo guardado para também ser morto, ser apresentado a muitas pessoas que desejavam a sua morte. Mas nós vemos aqui, irmãos, que Pedro é um homem muito temente a Deus. Pedro era um homem que andava com o Senhor Jesus, era um homem muito amado pelo Senhor também. E estando preso, com certeza, como ele já havia percebido a morte do seu amigo, de Tiago, irmãos, o que ele esperava ali também, talvez poucas esperanças ele tinha de sair vivo daquele lugar. Mas Deus mandou um anjo naquela prisão para soltar ele, porque era plano de Deus que ele ficasse livre. E ali então, como nós lemos, irmãos, o anjo tocou em Pedro, e ali ele acordou, levantou, e o anjo disse para ele: coloca as tuas sandálias. Ele colocou as sandálias, e o anjo disse para ele: coloca a tua capa. Assim ele colocou, e saiu daquela prisão. Quando ele se colocou em pé e andou, passou pelos guardas, aonde tinha uma porta de ferro bem fechada, as portas se abriram sozinha. Irmãos, o que o Senhor coloca no nosso coração para pregar por esta palavra? Esta palavra, irmãos, é como aquele anjo que estava na vida de Pedro aquele dia. Esta palavra está tocando a todos quantos estão ouvindo, sem exceção. Está tocando em cada um de nós. Está tocando em mim,
está tocando em você, está tocando em todos quantos estão ouvindo essa palavra. Porém, irmãos, quando a palavra toca em nós, cada um tem uma reação. Pedro, naquele dia, ele teve uma reação. Quando o anjo disse para ele, coloca as tuas sandálias, ele não titubeou, ele colocou a sandália. Disse para ele, coloca a tua capa, ele colocou a capa. O anjo poderia, irmãos, pura e simplesmente, fazer tudo isso por Pedro. Quem tem o poder de abrir uma porta de ferro bem trancada, ele pode fazer muito coisas menores também ele pode fazer, como é colocar uma sandália, colocar uma capa e colocar Pedro lá na rua já. Não, ele tocou em Pedro e determinou que Pedro fizesse a sua parte também. Então esta palavra vem na nossa vida, vem nos tocar. Porém, cada um de nós devemos fazer a nossa parte. E cada um de nós, irmãos, estamos presos em alguma coisa. Tem pessoas que estão presos no passado, que o seu passado às vezes não foi muito bom, mas Deus já te perdoou, Deus já te libertou, só que a nossa carne é fraca, a nossa mente muitas vezes ela oscila, e nós começamos a voltar a pensar no nosso passado, o que nós fizemos de errado, tudo aquilo que nós fizemos que Deus não se agradou, então a gente fica preso nessas coisas. E a palavra está te tocando hoje para você fazer uma limpeza na tua mente, fazer uma limpeza no teu coração, para que você esqueça o teu passado. Porque se você já sentiu que Deus te perdoou, por que você está preso nestas coisas que já passaram na tua vida? Irmãos, com certeza na vida de Pedro, a partir daquele dia que ele foi livre, começou uma nova etapa na vida dele. Porque, como nós já dissemos, quando ele estava preso, com certeza as esperanças deles não eram muitas, não. Talvez tinha um pouquinho de esperança, confiava em Deus, mas como o Tiago havia sido morto, a esperança de Pedro já diminuiu, já era pequena. Mas ali ele obedeceu à voz do anjo. E ali começou uma nova vida, começou um novo tempo. Aquele que era para ser morto, de repente foi liberto, daqui a pouco estava na casa de João, estava contando as obras, estava contando as maravilhas e estava saindo em missão na obra de Deus. Então, que esta palavra venha te tocar, já está te tocando, mas que você venha tomar uma decisão na tua vida, que você coloque as tuas sandálias, coloque a tua capa, a capa da sabedoria, a capa da honestidade, que você coloque a capa do equilíbrio e que você esqueça o teu passado e comece uma nova vida no nome do Senhor Jesus. Porque se você ficar preso ao passado, tanto na parte espiritual quanto na parte material, tem pessoas que muitas vezes tomam um prejuízo material, fica a vida inteira preso naquilo, dizendo, se eu não tivesse perdido aquilo lá, hoje eu estaria melhor. E ele foca a mente naquele prejuízo, no passado, e não consegue fazer coisas novas, não consegue prosperar, não consegue tomar decisões acertadas, porque a sua mente está presa lá no passado, no prejuízo, um sócio que muitas vezes agiu de forma desonesta, enfim, como que está, aonde que está a tua prisão? Você se dispôs a ouvir este culto, esta palavra, então a palavra está te tocando para que você acorde, coloque as tuas sandálias, coloque a tua capa e comece uma vida nova, no nome do Senhor Jesus. Só que você não vai começar sozinho, você vai começar com a força desta palavra, com a força dessa determinação que Deus coloca na tua vida hoje. Saia, porque a tua vida vai ser melhor do que foi até hoje, se você der ouvido a essa palavra. Mas faça a sua parte, limpa o teu coração,
Olhe daqui para frente, não olhe para trás, que você olhando para frente, um grande horizonte vai nascer, você vai enxergar na tua vida e você vai ver que você tem muito campo para crescer, tanto espiritual quanto material também. Mas não é só essa prisão, temos diversas prisões, irmãos. Tem prisão, irmãos, que às vezes tem uma mágoa no seu coração, às vezes dentro da sua família, que você não conversa com o teu pai, com a tua mãe, o marido não conversa com a esposa, o pai não conversa com o filho. Isso é uma prisão terrível, que aconteceu alguma coisa na tua vida e te prendeu neste lugar. Mas hoje, por esta palavra, o Senhor te diz a mesma coisa. Coloca esta palavra no teu coração, coloca a capa da humildade, coloca a capa da mansidão, abraça aquele que você nem conversar, você conversa. Beija aquela que você nem olha para ela. Bendito é o nome do Senhor. E que você seja livre dessa prisão, que você tenha liberdade para estar na presença de Deus, que você tenha liberdade para congregar, que você tenha liberdade para dizer: Jesus Cristo é o meu Salvador, e não tenha nenhum constrangimento. Bendito é o nome do Senhor. Seja livre por esta palavra. Esta palavra veio hoje para te tocar, mas tome a tua decisão, faça a tua parte, saia da onde você está, vai até onde você precisa ir e faça a tua parte, porque não tem coisa melhor na nossa vida, irmãos, do que termos paz de espírito, do que nós encontrarmos com uma pessoa e ter a liberdade de olhar no olho da pessoa, saudar, cumprimentar, sem nenhum constrangimento. Você está preso nesse constrangimento, seja liberto por esta palavra, no nome do Senhor Jesus. Tem outras prisões, irmãos. Tem prisão, irmãos, diversa na nossa vida, prisão espiritual, prisão material. Tem pessoas, irmãos, tem a prisão da postergação. Tudo ele posterga, tudo ele deixa para depois. Alguém convida ele para servir a Deus, ele fala: mês que vem eu vou, daqui uns dias eu vou, mas esse dom já está dentro do teu coração. Então, esse negócio de ficar postergando é a muleta que a gente arruma para a gente ficar dando desculpa na nossa vida. Saia dessa prisão. É hoje. O dia de você servir a Deus é hoje. O dia de você cantar é agora. O dia de você abraçar é já. Glória é o nome do Senhor. Não deixa para depois, não. Saia do lugar que você está, como Pedro levantou e fez aquilo que o anjo mandou. Então levanta do lugar que você está, da posição que você está, do estado que você está. Faça uma força, levanta, seja qual ela for a prisão. Glória ao nome do Senhor. Com certeza a porta de ferro vai abrir na tua vida. A porta que você acha que é impossível abrir, ela vai se abrir, você vai passar por ela e vai ter total liberdade para ser um homem livre na terra, para servir a Deus, para estar junto com a tua família, para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso na tua vida. Portanto, tome uma atitude hoje por esta palavra. Saia do seu pensamento, saia do estado que você está, seja livre por essa palavra no nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu também tenho minhas prisões. Eu vou falar para vocês qual que é a minha prisão. Eu sou preso, irmãos, em não fazer exercício físico, em não cuidar melhor da minha saúde. Essa palavra já está falando comigo também. Às vezes a pessoa precisa fazer um exercício físico, precisa mudar a alimentação, e ele sempre deixa para depois. Quando passar as festas de fim de ano, aí eu vou começar a fazer a minha caminhada, eu vou começar a fazer o meu regime, porque eu não estou sentindo bem. Não é depois das festas, é já. E eu tenho que fazer essa parte. Você também, né, Bruno? Temos que fazer, né? Temos que agir, temos que ter ação na nossa vida. Essa palavra vem tocar em nós hoje de todas as formas, de todos os meios. Todos que estão ouvindo essa palavra, você tem uma prisão na tua vida. Se você parar para refletir, sempre tem alguma coisa que te segura, uma coisa que te impede de você fazer. Sempre colocamos uma desculpa em alguma coisa.
mas hoje o Senhor te diz por essa palavra e fala comigo também. Coloca a tua sandália, coloca a tua capa. Irmãos, o que é a sandália? É a pessoa ter equilíbrio, ter força, não é estar descalço, pisa numa pedra, pisa no espinho. Então esteja com os teus pés calçados. E coloque a capa, que é a capa da sabedoria, da inteligência que Deus te deu. Coloca ela e faça o que você tem que fazer. Você vai ver que daqui uns dias você vai dizer assim: aquela palavra que eu ouvi sobre a prisão de Pedro, ela fez um grande efeito na minha vida. Porque, irmãos, ouvirmos a palavra, não adianta só ouvirmos. Nós temos que ouvir e colocar em prática na nossa vida. A própria palavra diz que nós temos que ser ouvintes, praticantes. Porque se a palavra ensina, nós entendemos a palavra e não colocamos em prática na nossa vida, como que ela pode fazer efeito? Então, aquele que hoje, por esta palavra, calçar os teus pés, colocar a capa da honestidade, da sabedoria, da alegria e sair a campo, não vai demorar muito tempo. Daqui uns dias você vai dizer como foi bom colocar aquela palavra em prática na minha vida, porque você vai ver a diferença na tua vida espiritual, na tua vida material e até na tua saúde também. É a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém.